Olá, boa tarde. Estamos de volta. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, para ter um momento de oração, para ouvirmos um cântico, para ter esse momento de comunhão na nossa semana com a palavra e com o nosso Deus. Quero convidar você para meditar num versículo da palavra de Deus que se encontra numa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 57. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar em vitória é muito bom, né? Mas o assunto que eu tenho não é um assunto muito bom, amados, não é um assunto que nós gostamos de meditar, de falar, de pensar, mas é alguma coisa que nós não desejamos na nossa vida, que nos causa pavor. É um momento triste, ou talvez o momento mais triste da nossa existência, que é com relação à morte. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele está tratando desta questão, mas ele está falando da vitória sobre a morte. E eu quero meditar um pouquinho nisso com vocês nessa tarde. A maioria de nós não gosta de ser lembrado da nossa mortalidade, mas a realidade é que muitas e muitas e muitas pessoas morrem todos os dias. A morte não respeita a idade, a morte não respeita a situação, ela chega para qualquer pessoa, independente se você deseja ou não deseja. A morte sempre provoca emoções profundas, inclusive Jesus é tocado na hora da morte, quando num episódio de um funeral de um amigo seu, que era Lázaro, Jesus se vê ali comovido, né? O texto vai dizer que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Outra tradução diz que ele ficou comovido e aflito. Jesus sabia o que significava aquilo, o quanto aquilo era dolorido, mesmo sabendo que, no caso de Lázaro, Jesus ia trazê-lo de volta à vida, mas a morte causa em nós, humanos, essa algeriza, causa em nós, humanos, essa aversão, essa aflição, porque isso não é natural para nós. Deus nos criou perfeito, Deus nos criou para viver para sempre, irmãos. A morte é resultado do pecado nas nossas vidas. A morte só entra quando o primeiro homem, o primeiro casal pecou e aí foram expulsos do paraíso. A partir dali a morte entra na nossa vida. A morte não era para existir, por isso para nós isso não é natural. Isso causa aversão. Essa semana, final de semana, minha filha esteve num casamento. Momento de alegria, um momento de muita preparação, um momento de expectativa de felicidade. Mas sabe o que aconteceu? A mãe da noiva infartou no casamento. Imaginem a situação, não quero nem me alongar aqui, mas imaginem a situação. Diante de um momento de tanta felicidade, de tanta alegria, de tantos preparativos, a morte se faz presente. Não que ela tenha falecido, mas a expectativa de morte se fez presente. E aquilo acabou com toda a alegria. A morte é assim, amados. Ela é resultado de uma desobediência ao nosso Deus. E por isso ela faz parte da nossa vida hoje. Deus não fez um mundo cheio de doença. Deus não fez um mundo cheio de sofrimento. Deus não fez um mundo com mortes. Mas o pecado entrou no mundo e desfigurou aquilo que Deus fez perfeito. Mas Jesus, quando ele trata desse momento, amados, ele diz o seguinte: mas
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Esse é o remédio para aquilo que há de mais desgostoso na nossa vida, que é a morte. É o Senhor Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso Paulo ele escreve para essa igreja dizendo: graças a Deus, obrigado, Senhor, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos vitória sobre a morte. Ele veio para vencer a morte. Passou pela morte terrível, morte de cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu. E a promessa é que nós ressurgiremos com ele. Essa é a mensagem não de morte, mas a mensagem de vida para o teu coração, se você estiver em Cristo Jesus. Deus te abençoe com essa com essa mensagem, que ela toque o seu coração, que você vá buscar de todo o seu coração a presença do Senhor na sua vida, através daquele que venceu a morte. Vou repetir mais uma vez o texto: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer vencer a morte? Quer ter esperança além da morte? Volte-se para Jesus. Entregue a sua vida a Ele. E Ele vai te dar essa certeza no seu coração, que ainda que você morra, em Cristo você terá vida eterna. Ouça o cântico aí. Deus te abençoe. Preste atenção na letra desse cântico. Louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez e pode fazer na minha e na tua vida. Depois eu volto para orar com vocês. Sei que minha vida
Vamos ter uma palavra de oração? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos, mesmo que curtos, ó Deus, mas na Tua presença, aprendendo um pouco da Tua palavra, do Teu desejo, da ação do Teu Espírito Santo, Senhor, na nossa vida, na nossa humanidade, ó Deus, em tudo aquilo que é a Tua vontade, a vontade daquele que criou todas as coisas. Obrigado por essa comunhão, ó Deus, que nos leva a crer que Tu tens, Senhor, palavras de vida eterna para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo Jesus a nosso favor. Nós não merecíamos, ó Deus, mas Tu deste o Teu próprio Filho, para que morrendo, Pai, Ele pudesse nos dar vida. E é isso que nos move, é isso que nos dá esperança, Senhor, nesta vida. Deus, afasta de nós, Pai, tudo aquilo que não é Teu. Dá-nos o desejo, Pai, de viver eternamente contigo através de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos na Tua presença, reconhecer o Teu poder, ó Deus, e que nós possamos entregar toda a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, ó Deus, e assim termos vida eterna com Ele, ó Deus. Obrigado, Pai, por esses momentos, obrigado por aqueles que estão nos ouvindo. Toca esses corações, Pai, com a palavra viva e eficaz, ó Deus. Que o Teu Espírito esteja agindo, dando salvação, ó Deus, dando vitórias sobre a morte, ó Deus. Obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Intercedemos pelos profissionais de saúde mais uma vez, ó Deus, todos aqueles que estão empenhados a cuidar de vidas, ó Pai, enfermas, vidas que estão debilitadas. Deus, dá a eles a paciência necessária, mas acima de tudo, dá a eles o amor de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, Adriana, sua família, Érica, sua família, ó Deus. Que a Tua bênção esteja sobre essas vidas, ó Deus, que eles também possam estar na Tua presença e ter vida eterna em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por esse momento, Pai, nós louvamos o Teu nome, tudo Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Deus abençoe, viu? Se Ele permitir, semana que vem nós estamos aqui de novo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.